No mês passado, nós lemos O Pequeno Príncipe lá no Clube dos Livros Imortais. Então hoje eu venho aqui falar para vocês um pouco sobre esse livro e como foi a minha experiência e dos demais membros do clube com essa leitura, né? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Num breve contexto histórico, pesquisando sobre a história por trás do livro do Pequeno Príncipe, eu achei a seguinte informação. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, nunca vou conseguir pronunciar esse nome direito, né? Foi publicado pela primeira vez em 1943 nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. A obra reflete o contexto histórico da época, com temas como solidão, busca por sentido e as dificuldades da vida, além de abordar a perda da inocência infantil com a chegada da vida adulta. E eu achei uns 3 tópicozinhos, né, bem pontuais. 3 não, foi 3. 3. Tô achando. O outro é o resumo. Tô confundindo aqui no meu roteiro. Que, como é que eu posso dizer? Aprofunda mais nesse contexto, né? Então, o primeiro tópico que tem aqui tá sobre a Segunda Guerra Mundial. O livro foi escrito e publicado durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Anthony, como aviador, serviu na guerra e a sua experiência como piloto e observador do mundo, tanto em terra quanto no céu, é muito evidente na obra. E realmente a gente tem essa perspectiva de que o personagem, né, o Pequeno Príncipe e o aviador estão ali quase que a mesma pessoa, né? Impacto da guerra. A obra reflete o impacto da guerra na vida das pessoas, como solidão, a busca por sentido e a dificuldade de encontrar esperança em tempos de conflito. Resume bem tudo, eu acho que eu posso colocar. E o terceiro tópico, reflexão sobre a vida. A história do Pequeno Príncipe, que viaja pelo universo e encontra personagens e situações diversas, permite uma reflexão sobre temas como amizade, amor, a perda e a importância da infância e da imaginação. Peguem bem essa parte aí. Em resumo, O Pequeno Príncipe é uma obra que, apesar de ser dirigida a crianças, possui uma profunda reflexão sobre a vida, a humanidade e a importância de manter viva a criança que existe dentro de cada um de nós, mesmo em tempos de guerra e dificuldade. Falou tudo esse resumo. Desumano. Como da última vez, esse livro foi através de uma votação, né? Foi selecionado através de uma votação no clube. E dessa vez para o clube eu pensei em pegar 2 livros curtos para a gente voltar ali para as engrenagens, né? Voltar com as leituras do clube e tal. E a escolha que eu deixei para os membros foi O Pequeno Príncipe ou Noites Brancas, do Tolstói, né? Como eu costumo chamar, né? Tolstói. Sei que é Dostoiévski, né? Mas eu costumo chamar de Tolstói. Eu sei que muita gente meio que torce um pouco o nariz para esse autor. E eu quero... espero eu, em alguma oportunidade do clube, do clube, trazer algum outro título do autor. Mas como Noites Brancas é também um livro curto e não foi votação, eu acho que talvez esse mês ou não mês que vem eu faça a leitura de Noites Brancas, apesar de que ele é um livro um pouco triste, né? E tendo em vista a minha perda recente do meu pai, eu acho que eu não vou conseguir ler ele por enquanto, né? Mas tá aí nas minhas leituras, até o final do ano eu consigo ler. Eu pretendo ler, no caso, eu acho que eu posso colocar assim, Noites Brancas de Tolstói, que era a nossa segunda opção. Ou será que não? O
Pequeno Príncipe é uma releitura que eu fiz depois de muitos anos, né? Eu lembro de ter lido esse livro lá atrás, quando eu era adolescente, um garoto ingênuo, né? Sem maldade nenhuma no coração, nem nada. Então, reler esse livro agora, depois de adulto, depois de entender tudo com uma outra visão, foi bom e ao mesmo tempo interessante, sabe? É verdade. Porque apesar de não ter lido o livro depois dessa minha volta à literatura, né, desse ato que eu tive, eu vira e mexe, né, vamos falar vira e mexe, que é um termo que é muito usado lá na minha cidade, né, vira e mexe, eu via algum, sei lá, um vídeo no TikTok, né, de trecho do filme do Pequeno Príncipe, ou alguma frase, alguma fala e tal, que me remetia àquela passagem e tal, me remetia àquele livro que eu falava, gente, mas é um livro tão curto, é um livro tão barato, por que eu não li de novo, que não sei o que, sabe? Então, eu fiquei meio que assim, com essa história, né? E ver esse livro, entender a história com uma outra cabeça, principalmente como diz o Pequeno Príncipe, né? Com a cabeça de gente grande que ele fala? Crianças grandes, com a cabeça de crianças grandes, e perceber que sem eu perceber, eu me tornei uma dessas crianças grandes que o Pequeno Príncipe criticava, foi um pouco difícil aceitar a realidade. Foi difícil. Já entendi agora. E eu posso estar muito enganado no que eu vou falar agora pra vocês, mas eu tenho pra mim que o Pequeno Príncipe é meio que uma maneira, né, de expressão do nosso subconsciente, né? Eu tô pensando aqui em como que eu vou falar pra vocês o que eu escrevi aqui no meu roteiro, mas eu sinto que assim, quando eu escrevi, eu coloquei tantas palavras, tanto de mim mesmo, sabe? Que se eu for ler ali agora, né, e ler e tentar falar aqui pra vocês como eu faço em vídeo, geralmente, não vai dar a mesma emoção. Eu não vou conseguir falar do mesmo jeito, né? Então, eu vou ler aqui pra vocês, vocês vão entender por que eu tô preferindo ler do que tentar ler e explicar aqui, né? Eu coloquei mais ou menos assim. Eu posso estar muito enganado no que eu vou dizer agora, mas para mim o Pequeno Príncipe pode ser interpretado como subconsciente, o lado não escondido, mas sufocado de todos nós adultos, que sempre justificamos nossas atitudes e a nossa falta de tempo, e talvez seria uma forma de um menino puro e inocente que a nossa mente tenta nos dizer o que precisamos ouvir, o que precisamos respirar e observar tudo que está à nossa volta. Em outras palavras, o Pequeno Príncipe nada mais é do que a materialização do nosso subconsciente dizendo: calma, respira. Você não precisa ler um texto muito rápido, Mark. Você pode absorvê-lo e dizê-lo assim, sabe? É mais ou menos... Eu sei que pareceu que eu tô ficando meio doido, mas eu acho que o Pequeno Príncipe seria mais ou menos esse tipo de pessoa, sabe? Como o grilo falante no Pinóquio. Não sei se faz muito sentido, né? E eu coloquei aqui a questão de que ele faz a gente pensar que, tipo assim, o avião tá quebrado, beleza. Você tá no deserto e não tem nada, beleza. Mas o poço não tá vazio. O poço está cheio. É só você querer que o poço está cheio. Com quem diz, sempre tem uma saída. Basta você acreditar, persistir e observar um pouco mais. Acho que é isso. Passada. Foi. Gente, não sabia disso não. Foi. Nessa discussão, né, assim como deu pra perceber que o que eu li foi totalmente viajado, eu também gostei dessa discussão que a gente teve no clube, né, dessas trocas de ideias que a gente teve no clube, porque eu vi que pessoas tiveram pontos de vista, relatos, ideias, o que vocês quiserem chamar, totalmente diferentes da minha, sabe? Então eu vou trazer aqui para vocês 2 trechos de 2 pessoas do clube que só corroboram um pouco do que eu falei, mas ao mesmo tempo trazem com a sua própria vivência, e que eu acho muito interessante em livros clássicos é isso. É que apesar de ter uma mensagem central ali, sempre a gente coloca um pouquinho do nosso no meio ali, porque a nossa vida é diferente uma da outra,
né? Então a pessoa colocou assim: a primeira vez que eu li, lembro de ter sentido muito no momento do adeus entre o Pequeno Príncipe e o narrador, mas agora senti mais a questão de cativar. Creio que dessa vez é... Como é que é? Creio que dessa vez é por eu estar em um momento de querer ter algo como novas amizades, mas ter medo de me machucar. E isso de que as pessoas não sabem mais como é cativar ou ser cativado é algo real até hoje, né? Realmente o cativar, tu eternamente, como é que é? Tu é eternamente responsável pelaquilo que tu cativas, realmente. E outra pessoa escreveu, né? Há coisas nas nossas vidas de adulto que nos reprime, tá? Desse jeito aqui, gente, eu não tô lendo errado não. Coisas que quando somos crianças, isso nem passa na nossa cabeça. Muitos adultos tá com os filhos e ficam reprimindo eles. Entendi o que eu quero dizer. Muitas pessoas não enxergam o dom que é ser criança, a melhor fase da vida, e passa num sopro. Também, muitos pais e adultos reprimem a criatividade e imaginação da criança. Tá assim, tá? Tipo, ela gosta muito de pintar. A pessoa não vê um futuro. Quem sabe, artista, e fala: para de riscar as paredes e vá guardar os brinquedos. Alguns vê a criança pular para lá e para cá e já manda ficar quieta. A pessoa não vê a possibilidade de ter um futuro atleta ou bailarina. É justamente, você vê que tem duas pessoas com pontos diferentes do meu. O meu ponto de vista já foi sobre a questão do subconsciente do nosso mesmo, nós adultos, né? Como o Pequeno Príncipe sendo uma representação física do nosso subconsciente. Já uma pessoa já achou que a questão do cativar foi o que mais pegou ela. A outra já veio mais a questão de reprimir, não deixar a criança ser criança, para se tornar um adulto com um futuro brilhante, sem frustrações nem nada, sabe? Você vê que como um livro curto, como O Pequeno Príncipe, pode trazer tantas visões diferentes para cada pessoa. É isso que eu mais gosto no Clube dos Livros Imortais, porque a gente lê um livro clássico, um livro que já sido lido por um monte de gente, mas cada um vai ter uma interpretação diferente. E é por isso que ele é um clássico. Perfeito. A senhora é destruidora mesmo, viu, viado? E assim, na reflexão, eu acho que não cabe a mim, nesse livro em si, fazer uma reflexão sobre o Pequeno Príncipe como um todo. Eu acho que, como eu disse, cada um vai ter sua interpretação, cada um vai ter seu entendimento. Eu acho que todo mundo deve ler esse livro quando é criança e entender um pouco sobre deixar a imaginação fluir junto com o Pequeno Príncipe, visitando os outros planetas, os seus governantes e tudo mais. Sonhar com uma amiga raposa, por que não? Com uma caixa, com furo para sua cabra, né? Desenhar um chapéu ou uma cobra que cobriu um elefante que engoliu uma cobra, é ótimo, né? Uma cobra que engoliu um elefante. E por que não deixar a imaginação fluir? E depois, na fase adulta, reler esse livro e pensar: por que eu deixei de fazer aquilo quando eu era criança, de acreditar naquilo quando eu era criança, para acreditar no que eu acredito agora? Principalmente o pessoal que acredita em fake news, né? Joguei pro ar. Vamos pensar um pouco, né? Então, antes de finalizar... Então, para nossa próxima leitura, eu ainda não consigo dizer para vocês qual é. Eu só vou deixar novamente para vocês o convite para vocês estarem participando do nosso clube
para participar das nossas discussões. Tá rolando votação no momento da gravação desse vídeo, tá rolando votação lá no clube, lá no nosso WhatsApp, no grupo do WhatsApp, entre O Fantasma da Ópera e Romeu e Julieta, 2 livros de drama, né, um pouco de drama e um pouco de romance, né, um romance gótico, talvez. Não sei se Romeu e Julieta seria um romance gótico, apesar. Não, é um romance com tragédia. Né? O Fantasma da Ópera é mais um romance gótico, mas eu acho que tem uma tragédiazinha ali também. Mas estamos aí na votação. Qual vai ser o livro eu não sei, mas eu digo e repito, e eu tenho absoluta certeza de que independente de qual vai ser o final, qual vai ser o livro escolhido, vai ser uma leitura incrível, uma leitura rica, uma leitura ótima para todo mundo. Então, quero novamente deixar aqui no final desse vídeo meu agradecimento aos membros do clube que estão participando, que estão lendo, estão trazendo seus pontos de vista. Isso para mim é enriquecedor, tanto como leitor, como criador do projeto, sabe? Esse clube que eu tô me pegando demais, tem que me dizer, tenho que admitir. E deixar aqui para você que está assistindo esse vídeo um convite para você participar tanto da votação, né, como da discussão, da leitura com o nosso cronograma, que sempre é um cronograma muito extenso, que não sobrecarrega ninguém, que dá para todo mundo ler e intercalar com outras leituras ou com outras obrigações do cotidiano, porque, querendo ou não, a gente tem ciência de que livro clássico não dá para ler numa pegada só. Você tem que ler aos pouquinhos ou intercalando com outras leituras, certo? Então, tendo dito isso, eu vou ficando por aqui. Deixo o convite para você participar do clube e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente.